Definimos então analistas, técnicos e assessores. Vamos fazer agora uma comparação entre essas três funções para que fique mais claro ainda a distinção entre elas. A primeira das distinções que existe entre essas carreiras é quanto à escolaridade. Vamos dar uma olhadinha no slide do que estamos falando? A escolaridade exigida de cada um desses servidores é a seguinte: para o técnico judiciário é o ensino médio ou curso técnico equivalente. O analista judiciário, curso superior na sua área de atuação. E o assessor jurídico, sempre curso superior em direito. Desses técnicos, nós vimos então que eles precisam ter a formação de ensino médio ou na área que seja equivalente à função que ele vai exercer. E quais seriam essas áreas? Não são muitas as áreas diversas para a atuação dos técnicos. Temos aqui no estado do Paraná técnicos em informática e técnicos também em enfermagem. Por incrível que pareça, o Tribunal de Justiça tem técnicos judiciários com formação em enfermagem. São poucos cargos, eles atuam no centro médico do tribunal para atendimento à saúde dos servidores do próprio tribunal. Então, os técnicos judiciários normalmente vai se exigir só o ensino médio, que pode ser aquela formação geral, e, em alguns casos, de contabilidade e informática. Informática é uma área bastante importante que alguns tribunais fazem concurso para técnicos de ensino médio com formação em informática. A escolaridade dos analistas, como vimos anterior, ela precisa ser curso de graduação em nível superior. Os cursos em direito são os mais necessários porque a atuação dos analistas judiciários ela se dá em todas as comarcas e todas as varas, e nos tribunais também. Mas, como já disse anteriormente, podem ter a formação em medicina, contabilidade, informática, assistência social. Então, os analistas judiciários precisam ter formação de nível superior. Assessores, formação de nível superior com graduação em direito, porque, como vimos, eles atuam diretamente nos gabinetes dos magistrados, fazendo as decisões, despachos e as sentenças. Por isso, sempre vai ser formação no curso de direito. Outra característica que diferencia esses profissionais é o local onde eles atuam. Vamos dar uma olhadinha no slide sobre essa distinção? Local de atuação: técnico judiciário, secretarias. Analista judiciário, secretarias e gabinetes. E os assessores jurídicos, sempre nos gabinetes. A princípio, esta deve ser a lotação dos servidores. Por que não temos assessores nas secretarias? Porque nas secretarias não tem juiz. A secretaria funciona sob a supervisão de um juiz, ele que vai determinar quem são os servidores que ali vão atuar, mas o juiz não vai atuar diretamente na movimentação dos processos na secretaria. Vamos ver isso com mais detalhes um pouquinho adiante, mas já vamos dando essa notícia de que na secretaria não existem assessores, eles atuam nos gabinetes. Mas então, como fica essa questão de gabinete e de secretaria? Como é essa divisão? Vamos dar uma olhadinha no slide para ficar claro sobre essa divisão dentro da estrutura do Poder Judiciário. Muito bem. A Lei Estadual Paranaense 17.528 de 2013, ela cria a estrutura do gabinete do juízo em cada juízo de primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Então, é integrada por servidores do quadro de pessoal do primeiro grau de jurisdição, servidores comissionados e estagiários, nos termos desta lei e de regulamentação expedida pela presidência do Tribunal de Justiça. Vimos então que é criada uma estrutura do gabinete. Para nós entendermos melhor isso, fisicamente como funciona, existe uma estrutura da secretaria, que é o local onde tramitam os processos, onde as partes vão chegar até o balcão, vão pedir as suas informações, vão juntar os documentos e ali vão ser atendidas. E existe a estrutura física do gabinete, que é da atuação do magistrado. E o trâmite dos processos, ele vai se dar dessa forma.
vai até a secretaria, passa para o gabinete, de lá sai uma decisão, e assim é a estrutura do Poder Judiciário dentro de cada comarca. Dentro desse gabinete existe o juiz e os seus auxiliares. Ele pode ter técnicos, como vimos na estrutura, e servidores em comissão, que seriam os seus assessores. Para a nomeação desses servidores comissionados, existe uma norma constitucional que ela determina que tenha uma limitação. O que era bastante comum, e ainda é bastante comum em muitas cidades no Brasil, é que a prefeitura designe servidores para atuar no Poder Judiciário, criando uma estrutura que é bastante precária, porque a qualquer momento eles podem ser requisitados novamente pelo Executivo Municipal e assim causar um problema na prestação do serviço jurisdicional. Por isso existe uma limitação na quantidade de servidores que podem ser nomeados que não tenham vínculo direto com a administração do Poder Judiciário. Na Justiça Federal, essa limitação foi colocada pela lei em 80%. Nas justiças estaduais, como nós estamos tratando de uma federação, cada ente da federação ele tem a capacidade de criar suas próprias normas. Aí se dá o nome de autonomia. Então, eles podem dizer quantos servidores em percentual vão fazer parte do quadro que é de servidores comissionados. Vamos dar uma olhadinha no slide, algumas características disso? A lei federal ela fala: cada órgão destinará no mínimo 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes da carreira dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União. Poderão designar-se para as restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem estas carreiras, ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. Essa determinação, ela atende a uma norma constitucional. Esta norma constitucional, ela deve informar a todas as legislações estaduais. Apesar de terem autonomia, isso não significa dizer que cada estado possa fazer o que quiser e dizer que, por exemplo, 1% apenas vai ser destinado aos servidores de carreira e o restante vai ser para servidores nomeados livremente. Isso não pode acontecer, pode ser questionado. O que o Poder Judiciário tem é uma determinação do CNJ. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ele é um órgão de controle externo do Poder Judiciário. Então, para aqueles estados em que não tem uma legislação especificando qual o percentual de servidores que podem ser nomeados sem que tenham um vínculo efetivo com a administração pública, o CNJ determinou que 50% desses servidores tenham um vínculo com a administração. Vamos dar uma olhadinha no slide? Mais uma questão sobre isso. Aqui nós estamos falando do gabinete do juiz de direito e da sua composição. Será composto por um cargo em comissão de assistente 2. Esse assistente 2 ele equivale ao assessor. Mudaram esse nome para não confundir com o assessor que atua em segundo grau. Então, ele estabelece aqui o assistente de comissão, o estagiário de direito. De simbologia 1, 3, depois nós vamos ver essas simbologias e estas questões de como são tratadas o ingresso na carreira e o que é classe e o que é padrão. Mas isso vai ficar para um outro momento. Agora, nós estamos tratando da estrutura do gabinete. A estrutura do gabinete ela vai mudando de acordo com o número de processos que o gabinete deve tratar. Assim, um juiz substituto, que é o caso que nós vimos no slide, ele vai ter um assistente e 2 estagiários. Quando ele passar para atuar numa entrância com um volume maior de processos, vamos ter, então, mais servidores atuando junto com esse juiz. Então, ele vai ter necessariamente sempre um assessor e os outros servidores que vão acabar prestando o atendimento no gabinete.
Vamos dar uma olhadinha no slide, como isso pode funcionar melhor ainda. Técnicos judiciários atuam nos gabinetes, na execução e de suporte técnico e administrativo de apoio à atividade judiciária. Então, o técnico judiciário, ele tanto pode atuar no gabinete quanto na secretaria. O mais comum é que ele atue na secretaria. Nas secretarias, nós temos mais técnicos judiciários do que no gabinete, porque aquelas atribuições de movimentação rotineira dos processos, ela é sempre feita por um técnico judiciário e isso é feito na própria secretaria. A função do gabinete é de que dali saiam decisões. Então, a estrutura dele é uma estrutura mais enxuta e ali a figura do técnico judiciário ela é importante, mas ela é menos necessária do que na secretaria. Vamos ver então no slide mais um profissional que atua dentro da estrutura do Poder Judiciário. Nós já vimos então que o analista judiciário, ele exerce as atividades de planejamento, organização, coordenação e as tarefas de maior complexidade. Os assessores jurídicos, eles vão atuar, como nós já vimos, no apoio direto aos magistrados. Vimos então que dentro da estrutura do juízo, a prestação do serviço ela se dá com a movimentação do processo entre secretaria e gabinete. Estudamos, então, a diferença entre esses três profissionais que são objeto da nossa disciplina, vendo a diferença entre a escolaridade que é exigida de cada um, o local de atuação onde eles devem ser designados para prestar os seus serviços, e vimos como funciona a estrutura do Poder Judiciário na base, ou seja, nos tribunais e nas comarcas. No tribunal, apenas para nós deixarmos claro, não existe a denominação de cartório. A gente está acostumado a ir ao fórum e perguntar pelo cartório. O cartório é uma tradição de assim ser chamado, é o que nós tratamos como secretaria. Então, no primeiro grau, nós temos a secretaria, que também pode ser chamada de cartório por tradição, e no tribunal nós temos os gabinetes dos desembargadores e a secretaria. Lá nunca se usa o termo cartório, sempre é secretaria. Então, vistas essas distinções entre esses servidores, agora temos bem claro, desde o princípio constitucional que trata da prestação de serviço, o que o servidor público deve fazer, quais são as funções desses servidores do Poder Judiciário, onde eles atuam. Agora, no próximo bloco, iremos tratar com mais detalhe de um caso prático que vai deixar tudo isso muito mais claro. Até já!